Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao Tarô das 9. Eu me chamo Andréia de Lucas e você está no Alquimia do Tarô. Aqui eu te ajudo a transformar a sua vida com o tarô. Hoje o tema que eu trouxe pra gente conversar é: minha família não aceita que eu jogue tarô. Olha só que interessante o paralelo que me veio na hora que eu estava assim, escrevendo, né, os tópicos que a gente ia discutir aqui. Eu pensei que como o tarô é próximo a gente, né? Porque tudo que a gente passa no nosso dia a dia, né, seja preconceitos, seja proibições, seja pessoas, né, que não nos apoiam, vergonha, medo, o tarô passou por isso tudo ao longo desses 600 anos que ele vem nessa estrada. Durante que ele vem nessa estrada, desde quando ele surgiu nesse mundo, desde quando ele nasceu, né? Para quem não sabe, o tarô ele é um dos oráculos mais jovem que nós temos, né? O tarô ele só tem 600 anos e ainda tem um longo caminho pela frente, né, para desenvolvimento. E nesse pouco tempo ele já sofreu de tudo, né? Já sofreu difamação, calúnia, já sofreu perseguição, já foi condenado penalmente. Pessoas ainda olham torto para ele, ainda olham de forma preconceituosa. Então ele vem assim muito mais próximo da gente do que a gente imagina. O tarô ele aborda temas do nosso cotidiano, né? Nada mais, nada menos do que acontece com a gente. E não serve só para o tarô. Eu acho assim, essas conversas que a gente vem tendo muito interessante, porque a gente traz para falar do tarô e ao mesmo tempo a gente está falando da nossa vida. Então, dá para refletir em todos os setores da nossa vida. Dá pra gente pegar aquilo e começar a desenvolver um pensamento diferente, né? São coisas para analisar. Bom, pelo menos é isso que eu tento trazer aqui. Mensagens que agreguem, né? Mensagens que te transforme a sua vida, né? Seja seu pensamento, sua atitude, enfim, é algo para transformação, né? E transformação pra gente, né, nessa terra, nesse mundo, é evolução. E aí, como o assunto é família, né, a questão é: o que é família, né? Quem é a família? Qual é o núcleo familiar? Antigamente, nos tempos atrás, né, as famílias eram clãs enormes, né? A gente vê muito nesses filmes de máfia, né? Família italiana, enfim, são famílias imensas e muitas vezes moram até debaixo do mesmo teto. Mas família agora, mais recente, a família do jeito que nós aqui conhecemos, né? Já para esse milênio, a família é quem mora com a gente, é quem convive com a gente. Então é assim, se eu moro com meu pai, com a minha mãe e os meus irmãos, a minha família serão meus pais, meus irmãos. Se dentro da sua casa você mora com pai, mãe, irmão, tia, avó, a sua família são eles. E o restante da minha família, Andréia, não é família? Sim, são família, mas o núcleo familiar é o que quem mora com você debaixo do seu teto. O restante, mesmo você amando e sendo família, mas são parentes. Por que a gente está definindo essa limitação? A gente vai chegar lá. Então, se você mora hoje em dia, né? Você já saiu da casa do seu pai, da sua mãe. Se você mora com seu marido, com seus filhos, quem são sua família? Seu marido e seus filhos. No meu caso, quem são minha família?
São eu e meus 5 filhos, né? Porque são os meus filhos e os meus gatos, que também são os meus filhos. Então, é o meu núcleo familiar. O restante, por mais que eu ame de paixão muita gente que mora no meu coração, é parente. E por que eu tô fazendo aqui essa divisão? Pra gente poder, né? É como se fosse uma batalha, uma guerra. A gente divide para conquistar. E a gente tem que saber para quem a gente vai dar ouvidos e até que ponto, sabe? Porque quando você tá morando com seu pai e sua mãe e você é dependente financeiro deles, você tem que um respeito, né, com eles. Você tem uma certa satisfação a dar. Afinal de contas, você mora debaixo do mesmo teto e é sustentado, né? Você deve respeito aos seus pais. Agora, não estou dizendo que é para desrespeitar o restante dos parentes, mas você não precisa da satisfação. Você respeita, mas não tem satisfação a dar, né? Você tem satisfação a dar quem mora com você, debaixo do seu teto. E por que a gente está definindo isso? Porque quando a gente toma uma decisão, quer fazer algo e não se sente apoiado ou de certa forma discriminado, a gente tem que lidar com isso de formas diferentes. Se por exemplo, você hoje, né, vamos colocar assim, você hoje me assiste aqui, você ama o tarô, você se identifica com essa ferramenta, você gosta, mas você é menor de idade. Vamos dizer que você tem uns 16 anos. E aí você fala para sua mãe: mãe, eu quero um deck de tarô, né? Vamos dizer que você é estudante, não trabalha, não tem seu dinheiro, mora debaixo do teto da sua mãe, do seu pai, e você gosta do tarô e fala: mãe, eu quero um tarô, dá para comprar para mim? E a sua mãe vai olhar assim: tarô? Como assim? Né? E aí já começa aquele tabu, porque você tem que estudar, você tem que fazer um curso, você tem que entender, porque tarô não dá pra jogar de orelhada. A gente cansa de falar isso, né? A gente desenvolve uma intuição, mas o tarô é técnica. Você tem que entender, você tem que saber do que você está fazendo. E aí você tem que chegar, conversar, sem brigar, sem bater de frente, sem te desrespeitar. Você vai e pergunta: por que não pode? O que é que você tem contra, né? A gente tem que montar uma estratégia. Por que não? E aí, se você manter uma linha de diálogo, sua mãe ou seu pai vai conversar e vai expor o porquê eles não concordam. E dentro do que eles falarem, do que não concorda, você vai quebrando os tabus, né? Se de repente sua mãe falar: nossa, tarô, você vai virar cartomante, é tudo gente cambalacheira. Você vai explicar para ela que tarô é profissão, que tarô é reconhecido pelo Ministério do Trabalho, que tem muita gente ganhando dinheiro com tarô. Você pode entrar aqui no Instagram ou aqui no YouTube e mostrar um vídeo desses que a gente está falando, a gente está conversando, a gente vem fazendo vídeos sobre esses temas mais polêmicos desde segunda-feira. Pede ela para assistir, porque ali a gente está falando de tudo. A gente está falando do tarô como profissão, que o tarô não é do diabo, que o tarô não é de gente cambalacheira, que o tarô é um livro de cartas, que o tarô ele é usado por psicólogos e psicanalistas. Então, se você for com amor, se você for sem briga e sem reatividade, né? Porque a tendência, às vezes, quando a gente fala com os nossos pais e eles não ouvem ou eles dizem um não, é a gente reagir agressivamente. E aí é pior, porque quando você reage agressivamente, eles, ao invés de te ouvirem, eles vão reagir também contra, né, a questão que você está expondo. Então, assim, se você depende dos seus pais,
e você pretende estudar, mostra que é um estudo, mostra que você quer estudar, mostra que você quer se dedicar, mostra que existem livros, e isso vai ajudar muito, porque você vai estar ali lendo, vai estar estudando, e que é uma profissão, né? E tem vários vídeos aqui no Instagram e no YouTube que você pode mostrar e eles assistirem, e vai conversando com calma, aos pouquinhos, sabe? Porque a gente com jeitinho, quando a gente quer, a gente consegue, né? E aí a gente vai para um outro caso. É quando você já é adulto, maior de idade, né? E mora debaixo do teto dos seus pais e quer tomar um determinado rumo na sua vida, quer tomar uma determinada decisão na sua vida e os seus pais não te apoiam. A gente tem que parar para pensar o seguinte: eles são de uma geração diferente, tá? Naquele tempo, da onde eles vêm, do período que eles nasceram e culturalmente foram criados, né? Até culturalmente aqui no Brasil, né? Principalmente o tarô, ele não foi visto com bons olhos, né? O tarô, ele sofreu muita perseguição, o tarô sofreu muito preconceito. Então, é normal que ainda essa mentalidade, essa egrégora dessa mentalidade ainda esteja ali pairando no ar. Mas você já tem, né, uma idade, já sabe o que quer, né? Aí sai do caso de uma pessoa menor de idade que ainda precisa ali conversar com o pai e com a mãe porque é dependente financeiro. Mas se você já é maior de idade, está debaixo do teto do seu pai e da sua mãe, quer tomar um rumo para sua vida e está ali ainda esperando se o papai e se a mamãe vai deixar, lógico, a gente tem que respeitar pai e mãe. Em momento algum eu estou falando aqui desrespeito. Pelo contrário, pai e mãe nos deram a vida, né? Eles nos deram o bem maior, né? E a gente deve honra e respeito a eles. Mas com honra, amor e respeito, você tem que tomar as rédeas da sua vida. Você tem que começar a ser independente. E aí a gente vai para uma esfera que é além do tarô, né? Você é um adulto, você precisa saber o que você quer para sua vida. Você precisa se libertar do medo, né, de não conseguir se sustentar, do medo de sair da barra da saia dos seus pais, do medo de sair debaixo da proteção, né, dos seus pais. Porque quando a gente começa a encarar a vida como adulto, a gente evolui. Não dá para ser filho a vida inteira, né? Como eu já falei aqui, eu venho de uma formação religiosa e então vem muito na minha cabeça trechos da Bíblia, né? E a gente tem Abraão ali como exemplo, quando Deus fala para Abraão: sai da tua terra, da casa dos teus pais e da sua parentela, né? E vai ver a terra que eu tenho ali pronta para você ver, para você conquistar, para você adentrar. Então o próprio Deus fala que tem um limite, né? Que tem uma hora que você tem mesmo que sair do ninho, porque isso te faz crescer. A gente vem de uma geração, agora nessas mais recentes, que faz o contrário, né? Que tá demorando muito para sair da casa do pai e da mãe. Antigamente a gente era criado, eu falo a gente porque eu sou desse período dos anos 70. Então, pelo menos o que eu vi ali na época, o pessoal era criado, estudava, arrumava um trabalho, fazia uma família e saía de casa e montava uma outra família. Essa geração agora, de um tempo pra cá, eu tenho visto que ela não sai da casa dos pais, né? E aí, quando você não sai da casa do seu pai e da sua mãe, quando você tá ali embaixo, você acaba tendo que se submeter, porque ali não é a tua casa, ali é a casa dos seus pais. E cadê a sua liberdade? Você fica sem liberdade, né? Sem liberdade de expressão, sem liberdade pra tudo. E você não vira um adulto, você não vira uma pessoa livre, né? Dono do seu próprio nariz, podendo tomar as decisões para sua vida do jeito que você quer. E aí, quando você ainda escolhe algo que sofre um preconceito, né?
fica muito complicado. E aí, nesse ponto eu digo, converse com seus pais também, mostre para eles que essa ferramenta não é isso que eles pensavam antigamente, que as coisas mudaram, que a lei mudou, né? Porque o tarô de um tempo atrás estava no Código Penal, por isso, né, esses maus olhos em cima dele, porque ele já foi proibido penalmente, mas não é mais. Que existem profissionais decentes, profissionais capacitados que trabalham com tarô, né? E que tem suas empresas, porque assim, hoje em dia você pode abrir um MEI, você abre um MEI, você tem um CNPJ e você trabalha, você contribui com o INSS, você paga seu imposto e você tem uma empresa. E você trabalha como tarólogo, com oráculo. Então não é como se você fosse um freela qualquer. Você vira um microempreendedor, não é? Porque às vezes tem pessoas que eu conversando, né, com as pessoas, elas acham assim: não, é oraculista, é cartomancista, é tarólogo, vive de bico. Não é assim, né? Além de poder ter sua própria empresa, como eu já falei, um oraculista, ele tem uma carteira de clientes. Eu conheço oraculistas tarólogos, né? Quando eu falo oráculo, porque muitos tarólogos, eles não são só tarólogos, eles trabalham. Quando você entrar nessa vida do tarô, você vai ver que tem muita coisa a agregar. Mas o tarólogo, ele não é aquela pessoa que joga para um de vez em quando para outro, não. Principalmente quando é um bom profissional, você não tem nem vaga para se consultar. Tem tarólogos que você liga para marcar, ele só vai ter agenda para você uns 3 meses à frente, olhe lá, para você ver, porque quando é um bom profissional, quando se dedica, quando estuda, quando faz a coisa do jeito, né, que tem que ser, de forma registrada, profissional, organizada como empresa, sim, você tem uma clientela fiel. Você tem a gente fala, né, de cadeira de clientes, né, fiéis ali com você. Uma carteira de clientes fiéis, né? E você pode pode contar com isso, né? Eu conheço professores que deixaram de lecionar e estão ganhando muito mais sendo tarólogos. Encontrei um essa semana e tá feliz da vida, felicíssimo, sabe? E se ele tivesse... Olha, esse cara, ele é muito inteligente. Ele fala várias línguas, lecionou por vários anos. E foi o que ele falou. Se eu começasse a dar ouvidos para o que as outras pessoas falam... Ah, mas você é um professor, você fala várias línguas, vai largar tudo e vai jogar tarô. Hoje em dia ele ganha muito mais do que se ele estivesse dentro da escola e é muito mais feliz. Eu mesmo estava conversando com ele, ele falou para mim, ó, esse mês está fechado, esse mês eu não tenho tempo nem de respirar. Quem liga para mim agora, eu já estou agendando para os meses que vem ainda. Ou seja, é uma profissão de futuro. E olha que o tarô, ele ainda não explorou o potencial dele todo. Porque a gente ainda está numa caminhada, sabe? A gente está se falando mais do tarô agora. As pessoas estão deixando seus preconceitos, suas inibições agora. Estão engatinhando. Mas o campo ainda é grande, né? Olha a quantidade de pessoas que existem no mundo, né? E para a quantidade de tarólogos para atender. A quantidade de tarólogos que existe hoje em dia ainda não consegue suprir a demanda. A gente precisa de mais tarólogos trabalhando. Por quê? Porque é um mercado que está em expansão. Um mercado que nesse momento ele está crescendo, né? E a gente precisa de gente boa para trabalhar. A gente precisa de gente que estude de verdade, que entenda o que está se falando, até para provar para os outros que dá certo.
que faz dinheiro, entendeu? E não é pouco, né? Se a gente se dedicar e trabalhar, a gente ganha dinheiro. Ganha não, minto. A gente faz bastante dinheiro, né? É porque é novidade. Tudo que é novo assusta. E às vezes a família, às vezes não, a família da gente, né? Quem tá ali, principalmente pai e mãe que tá criando a gente e que ama a gente, não faz nem por maldade, faz até por amor, né? É uma proteção por amor, mas que não dá pra gente ficar ali na casca do ovo a vida inteira, né? Ficar ali no ninho, a gente tem que aprender a voar, até porque pai e mãe não é pra sempre. Então, por amor, né? Por eles não entenderem a profissão, eles fecham a cara, eles não gostam, eles não apoiam o suficiente. Mas você, como adulto, você tem que ter convicção o suficiente do que você quer fazer da sua vida e não jogar fora. Até porque o tempo passa muito depressa, né? E até que digam o contrário, essa vida é uma só. Aí você vai esperar uma vida inteira de tristeza e sofrimento para depois que, de repente, seus pais não estiverem mais aqui, aí sim, você vai e muda tudo, muda o esquema, vai ser feliz, vai esperar eles morrerem para... Não, eu acredito que a gente tem que ser o que a gente é. E não é para ficar se escondendo, não, porque se esconder não leva a nada, leva sim a infelicidade. Hoje eu estava até conversando com a minha filha, né, e a gente estava conversando sobre algumas pessoas que mudaram. Fulano mudou da água pro vinho, mudou radicalmente, está com outra atitude, outro comportamento. Aí ela mesma falou para mim, não, mãe, às vezes as pessoas nem mudam tanto assim, às vezes elas já são assim. Só que as pessoas podam, a família poda. E quando a família poda e elas aceitam ser podadas, elas se camuflam. E quando elas conseguem sair, elas mostram quem verdadeiramente elas são. E aí a gente que está de fora acha que a pessoa mudou da água pro vinho. E não é. Ela estava ali, ó, se sufocando o tempo todo. Vale a pena isso? Vale a pena ser infeliz, se sufocar, né, se sacrificar por opinião, apenas uma opinião que nem se sabe se é correta, né, é só um julgamento. Então, vale a pena você conversar, principalmente quando são pessoas, né, que a gente tem um amor muito grande, que nos amam, que é a nossa família, a gente tem que sentar e conversar, né? E até mesmo ser taxativo quando a gente quer algo. E eu aqui em nenhum momento eu estou falando para bater de frente, para brigar. Mas sabe, quando você quer algo para você e você sabe, é manter a sua postura. É manter a sua escolha. Porque não dá para você deixar as suas escolhas na mão, mesmo que seja da sua mãe e do seu pai para sempre, né? Eles fizeram as escolhas por nós, enquanto a gente ainda nem sabia se era a gente, o que a gente era. Mas depois que a gente vem tomando consciência, a gente aprende a engatinhar, a gente aprende a andar, né? E a gente aprende a comer sozinho, a gente aprende ao longo do tempo ganhar independência. E é pra tudo, até pra sair da casa do pai e da mãe da gente. A gente precisa ser independente. Independência é igual a liberdade. E liberdade é liberdade de escolha. E a gente tem que ser livre para escolher. E aí vem a questão também da família quando você é casado ou casada, né? Aí você fala assim, bom, mas eu não moro mais na casa do meu pai e da minha mãe, eu moro com meu marido e meus filhos. Mas o meu marido não gosta que eu jogue tarô. Tá, ele não gosta. Você conversa com ele. Você vai fazer a mesma coisa que você vai fazer com seu pai e com a sua mãe. Você vai conversar com ele, você vai explicar para ele o que é a ferramenta, você vai mostrar os vídeos, vai quebrar tabus e vai perguntar por que o que você tem contra, por que você não gosta.
E ele vai te falar. E aí, dependendo do que ele for falar, você vai quebrando os tabus. Mas olha bem, ele é seu marido, né? E você pode falar com ele. Se você não trabalha fora, né? Principalmente se você estiver só em casa, você pode falar para ele, olha, você trabalha fora, você sustenta a casa. Eu jogando tarô, eu vou ter uma profissão e eu nem de casa preciso sair. Eu posso continuar em casa, eu posso continuar dando assistência para as crianças, eu posso continuar administrando a nossa casa e ainda ter um tempo para poder fazer dinheiro. Um dinheiro para pagar uma conta, um dinheiro para poder a gente sair para jantar. Tem como conversar, tem como expor. Eu posso ser um MEI, eu posso ter uma empresa minha. Eu posso pagar meu INSS, porque enquanto eu ficar aqui em casa trabalhando, porque a gente, não é porque você não está trabalhando fora, está trabalhando em casa, não quer dizer que você não trabalhe. Mas não é um trabalho com CBO, né? Não é um trabalho com Código Brasileiro Ocupacional, não é um trabalho com carteira assinada, não é um trabalho que te deixa contribuir para o INSS, a menos que você contribua como autônomo. Mas você jogando tarô, é um trabalho que você vai fazer dinheiro para você pagar, não vai nem arrumar mais uma conta para o seu marido pagar. Ele pode no início até não gostar, mas eu duvido que ele não vai mudar de ideia quando não vê o dinheiro entrando. Quando ele for procurar uma conta para pagar e você falar, já paguei. Quando você fala assim, vamos jantar, e aquela noite você falar, opa, pode deixar que eu atendi uns clientes hoje, esse jantar aqui eu vou pagar. Filho, você pode ter certeza. Se ele não gostava, ele vai começar ali ser quebrado aos poucos. Ele pode até não falar que mudou de ideia, mas vai ficar quieto. Mas tem aquela diferença, tá? Do não gostar e não deixar. Porque quando você tá casado e só não gosta, é uma coisa. Quando tem a proibição, aí é um sinal de alerta. E aí você pode vir falar, poxa, André, você já tá, né, me botando contra o meu marido? Não. E nem é por conta de jogar ou não jogar tarô. Quando a gente tem proibição, isso é pra tudo. Quem tem o direito de proibir alguém alguma coisa? Quando a gente é pai e mãe, que a gente não deixa o filho que é pequeno, que é bebê, é porque ele ainda não sabe diferenciar uma tomada de um outro lugar. Vai enfiar o dedo ali, vai morrer eletrocutado. Aí é diferente. Mas quando a gente é maior de idade, adulto, né? E mora debaixo do mesmo teto que um companheiro, que ali é os dois 50-50, é igual por igual. Ali não tem ninguém maior nem menor. Ali vocês estão no mesmo... Não deixar... Você pode ligar o sinal de alerta, porque quem não deixa jogar tarô, não deixa usar uma roupa mais apertada, não deixa usar aquele negócio, não deixa cortar o cabelo, aí é outro esquema, né, meu filho? Aí você tem um problema seríssimo para você resolver, né? Aí eu te garanto que realmente você não é feliz, porque ninguém é feliz debaixo de julgo, debaixo de proibições, né? Aí é um outro patamar. Mas se o seu marido só não gosta, só não vai com a cara da ferramenta, só não vai com a cara do tarô porque ele acha que o tarô ele é do diabo, ou o tarô ele é cambalacheiro, ou o tarô, enfim, seja lá o que for, quando você começar a botar o dinheiro dentro de casa, ele vai mudar de ideia totalmente, porque ali você vai estar provando que você está ajudando ele, né? E ainda posso te dizer mais, isso quando você não começar a ganhar mais do que ele, né? Para ajudar dentro de casa, para você, aí já começa a juntar um dinheiro para viagem, né? Já começa a juntar um dinheiro para fazer outras coisas, principalmente quando esse dinheiro vier para o bem geral da nação dentro da sua casa. Eu duvido, gente, eu duvido, tá? Porque assim, eu não sou casada. Não sou. Eu moro com os meus filhos. Mas quando eu faço um atendimento, né?
que eu faço um dinheiro e de repente eu saio com os meus filhos para tomar um lanche, precisa ver a felicidade deles. E aqui eu não posso dizer assim que... Aí eu vou falar de mim, né? Eu não vou dizer assim que os meus filhos não gostem, tá? A minha filha não tem problema nenhum, até tiro o tarô pra ela. Mas vocês acreditem que eu nunca joguei o tarô pro meu filho? Não. Ele não me critica, ele não me julga, ele não diz que se gosta ou não gosta, mas ele nunca sentou pra mim e sentou comigo e falou, tira pra mim. Ou então eu já me ofereci, eu falei, olha, se você não quer que eu tire pra você, pra ver o teu ano como é que vai ser, ele olhou pra minha cara e ficou assim meio Mas por quê? Porque ele tem medo, tem um tabu ali. Porque agora eu não sei, eu ainda não descobri se ele tem medo de eu, de repente, ele ler alguma coisa que ele não gosta, que ele não goste, né? Ou se ele tem medo de eu ler alguma coisa que vai deixar ele com medo. Sabe? Medo assim de assustador. Porque ele assiste muito série de Netflix, né? Então é aquela história. Como ele assiste muito série, ele come muito enlatado americano, ele deve ter visto vários filmes onde o tarólogo tá ali, né? Saiu a morte, saiu o diabo, fulano vai morrer. E aí eu acho que ele tem esse medo. Então toda vez que eu falo com ele, senta aqui, deixa eu tirar uma cartinha pra você, ó, ele corre. Ou então ele tem segredos muito bem escondidos que ele não quer que eu saiba, né? Vai que... Né? Aí, por isso que eu tô trazendo esse exemplo aqui, porque tem aquele ditado, né, que santo de casa não tem honra, ou então que na casa de ferreiro espeta de pau, é por aí. Mas eu, graças a Deus, ele nunca olhou feio, nem foi contra, nem nada, né? Até porque se fosse, ele ia ter que engolir de qualquer jeito. Porque graças a Deus aqui, não é só porque eu sou a mãe dele, mas aqui eu tenho uma independência. Então quando a gente é independente, lembra que eu falei lá no início? Independência é sinônimo de liberdade. Então como eu tenho uma liberdade, então eu não dou confiança. Assim como eu também não dou confiança para parente. Pois é, gente. Eu acho que eu falei da minha tia essa semana, né? Uma tia que eu gosto muito dela e que eu sei que ela julgaria, né? Mas eu tô aqui dando a minha cara pra bater. E se ela for falar alguma coisa, eu não vou bater de frente com ela. Ela vai falar, vai entrar aqui, vai sair lá. Eu tenho muito parente que é da igreja, que já vai olhar pra mim meio torto. Mas aí corre o risco de ficar estrábico mesmo, porque eu não vou dar confiança. Não é que eu sabe, que eles são pessoas ruins. Não, mas eles estão ali dentro daquilo que eles acham correto, né? E o correto deles não é o correto mesmo pra mim, entendeu? E aquela coisa, ninguém bate na minha porta pra pagar meus boletos. Quem paga os meus boletos sou eu. Aliás, quem tem pago os meus boletos é o tarô. Você acha que eu vou largar o tarô? Não, meu melhor amigo. Sério mesmo, meu melhor amigo pra tudo. Me ajuda a pagar as contas, me ajuda a me prevenir das adversidades, me aconselha. Quando eu tô na bad, é ele que vem ali, é sério, me consolar. É ele que vai ali me dar uma palavra terapêutica. Então, ultimamente eu e tarô, uma coisa só. Isso quando eu não sonho com as cartas. Então, não tem como, gente. Não dá pra gente ficar nessa, no século que a gente tá, no milênio que a gente tá, de ficar dando ouvido pra opinião alheia. Ainda mais se for parente, não for a família de... Já não é pra você ficar... não é bater de frente. Mas é pra você ter uma opinião certa do que você quer.
né, dentro da sua casa e falar com amor, lidar com amor com seu pai, com a sua mãe e com seu marido ou seus filhos, seja lá, mas que está dentro do seu núcleo, mas de uma forma amorosa, mas tendo convicção daquilo que você quer, lutando pela sua felicidade, por aquilo que vai te deixar feliz, quem está de fora, meu amigo, tu deixa falar. Deixa falar. Quem tá de fora não tá olhando teus perrengues, não tá ali te ajudando, não tá ali chorando com você, muito menos rindo com você. Te vê às vezes de vez em quando e ainda quer dar pitaco na sua vida. Você é de dar pitaco na vida dos outros? Eu não sou. Então ninguém tem que dar pitaco na minha vida, entendeu? E eu falo com muito gosto mesmo. Eu sou taróloga sim. E se você quiser eu jogo uma cartinha pra você. Aconteceu uma vez, isso eu posso falar, de uma conhecida minha, que eu não vou dar o nome, porque eu sei que não me falam, mas eu sei que já me vem nos vídeos, sabe? E aí, o que acontece? Eu falei, olha, eu jogo carta. Ah, tá, eu sou taróloga. Aí uma vez eu encontrei de novo, eu falei, eu sou taróloga. Tá bom. Aí eu fiquei na minha, né? Por que eu fui falando? Pra ir se acostumando, né? Porque no dia que me visse, não levasse um choque e falasse, nossa, né? Eu já vou falando pra todo mundo o que eu sou, o que eu faço, e é isso mesmo, não tem que dar satisfação pra ninguém. Aí um belo dia eu tava com essa pessoa do meu lado, aí ela falou assim, ah, você é taróloga, né? Então, você pode ler uma cartinha pra mim? É coisa rápida, nada demais não, só pra eu ver como é que é isso aí. Eu falei, tá bom, né? Tá bom. Isso porque não gosta. Isso é porque tem preconceito. Se não tivesse, acho que ia ser uma sessão de 2 horas. Porque a sessão veio um negocinho pra mim, eu acho que eu fiz umas 5 tiradas. Tá? E a pessoa saiu assim, ó, cada olho desse tamanho. Eu acho que saiu até mais rápido pra eu não ver mais coisa que não queria que eu visse. Porque foi saindo os negócios, sabe? Que a pessoa foi com os cabelos deste tamanho. Aí ficou assustada. Mas não ficou assustada porque viu nada ruim, não. Ficou assustada pela o que o tarô trouxe, o que ele revelou, né? Então, a gente ainda entra nesse outro esquema, né? Às vezes a pessoa não é porque não acredita no tarô, não é porque tem preconceito com o tarô, mas às vezes a pessoa tem medo do que a outra vai ver dele, porque o tarô fala. E a minha filha tem costume de falar que ele é fofoqueiro. Porque quando eu abro o tarô, eu chamo o nome dela, porque às vezes eu tô abrindo aqui, eu já grito aqui. Vem cá! Quando ela vai chegando, que ela olha pra mesa, que ela vê as cartas abertas, ela põe a mão na cintura e fala, que esse fofoqueiro já tá falando da minha vida? Porque fala, cara. Não tem como correr. E é isso, às vezes a pessoa também tá com medo, tá achando que você agora virou, tipo... é aquele... como é que é? Doutor Estranho da vida, que vai olhar e vai ver, né, tudo, né? Porque assim, eu vejo aqueles memes na internet que assim, o que eu sou, que os outros pensam, o que é na realidade, algo parecido. Então assim, eu sou assim, taróloga, tô ali lendo, estudando tarô, abrindo carta, né? Que as pessoas pensam que eu sou. Aí a sensação que eu tenho é que eles me veem com uma bola de cristal na mão e vendo o passado e o futuro dela todinho na minha frente. Só pode, vendo os segredos mais cabulosos. Porque dá medo, mete medo, né? E aí eu vou falar pra pessoa que eu não tô vendo? Não, eu vou explicar. Não é que eu bato o olho e vejo. É que quando senta na minha frente, o tarô, ele vai fazer, eu vou fazer com o tarô uma leitura da energia dela. E às vezes a energia dela entrega tudo. E aí, o que vai se fazer numa situação dessa? Né? Não pode. Então, e o importante também é justamente isso, é não esconder quem você é, né? A todo tempo. Se é essa profissão que você vai abraçar, se você sentiu o chamado do tarô, se você está sentindo essa coisa queimar, sabe, dentro de você, que é por aí, vai. Eu só posso dizer assim,
é um caminho que não tem volta. Porque quanto mais você aprende com o tarô, mais você quer saber dele e ele te dá feedback. Isso aqui é o mais bacana. Você tem feedback, entendeu? Não é algo que você joga, não, você tem todo o tempo. E aí eu também costumo falar, vai resolver todos os seus problemas? Não, porque nada vai resolver todos os nossos problemas, a não ser a nossa atitude. O tarô, ele vai te mostrar os caminhos, mas quem vai escolher, vou pelo caminho da direita, vou pelo caminho da esquerda, ou vou pelo caminho do meio, somos nós. Então quem vai fazer a diferença somos nós. Mas ele tá ali auxiliando e mostrando as saídas. Às vezes a gente tá tão, sabe, conturbado com os problemas, às vezes a gente tá tão alucinado que não tá enxergando um palmo à frente do nariz. E o tarô vem ali e mostra, olha, você pode ir por aqui, você pode ir por aqui, você pode ir por aqui. E aí quando é que você muda a vida? Quando você decide, vou pelo meio. Você fez a sua escolha. É quando a gente faz a escolha. O tarô, ele não escolhe pela gente, mas ele joga um holofote em cima dos caminhos e ajuda a gente a tomar uma decisão, tá? E por último aqui, eu gostaria de deixar esse reforço para vocês. Cara, não deixa ninguém, mas ninguém mesmo, ditar as regras da sua vida. É muito ruim a gente passar anos da vida da gente com a síndrome da boazinha, sabe? De querer agradar todo mundo, de querer ser a perfeitinha, de querer ser aquela pessoa que os outros olham e falam assim, nossa, aquela pessoa ali é o exemplo de ser humano. É o exemplo da boa moça. Isso não existe, tá? Primeiro que sempre vai ter alguém vendo algo diferente, tendo um olhar, uma opinião, né, que às vezes não é muito bacana. Sempre vai ter alguém que vai ver um cisquinho ali e vai falar, sempre. E outra que, até que ponto, né, você vai se sacrificar para querer manter essa imagem de perfeitinha, né, porque às vezes a gente, para a família da gente, a gente quer ser a pessoa perfeita, a filha perfeita, a esposa perfeita, né? A prima perfeita, a sobrinha perfeita, a afilhada perfeita. E aí nessa você deixa de viver, você deixa de ser feliz, você deixa de fazer o que você gosta. E eu acho que não vale a pena. Não é por aí. Você tem que ser feliz com as suas escolhas. E se oraculando com o tarô que você vai ser feliz, eu só tenho uma coisa para dizer para você: vai. E se tiver alguma dúvida, pode me procurar que eu tô aqui para te ajudar, para te apoiar, tá bom? Um beijo, um abraço e não esqueça, amanhã a gente tem live às 9 da noite. Até amanhã então, gente. Lembrando também, eu me empolgo. Se você gostou desse recadinho aqui, tá? Deixa aqui no comentário. Eu vou gostar muito de te responder. Curta aqui. E se você acha que essa live de hoje vai agregar na vida de alguém tá precisando ouvir que tá na hora de tomar as rédeas da sua vida e ser independente e ser livre, porque independência é igual liberdade, né? E livre para ter suas próprias escolhas, então compartilha. A gente aqui, a intenção é ajudar a transformar a vida de todos com o tarô e com as nossas ideias aqui, com as nossas conversas, tá bom? Agora sim, até amanhã às 9 da noite.